Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Antes de começarmos os julgamentos, quero que neste dia tão especial à nação, dizer também da nossa satisfação em ter aqui de volta o Dr. Posetti e doravante pela primeira vez o Dr. Divanir Marcelo, que hoje nos abrilhanta e que irá nos proporcionar o seu conhecimento jurídico, a sua boa convivência muito própria da sua personalidade. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Posetti. Adiado para a sessão seguinte, em atenção à ausência justificada do relator, doutor Flávio Bertin, o processo 62889-2012, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato prefeito de Cuiabá, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Mauro Mendes Ferreira, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Então, fica adiada para a sessão próxima. Chamo a julgamento o processo 569049, ação de impugnação de mandato eletivo, inelegibilidade, representação ou AIGE julgada procedente pela Justiça Eleitoral, eleições 2010, impugnante, Ministério Público Eleitoral, impugnado, José Geraldo Riva. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência para ratificar também os atos de boa-vinda do doutor Marcelo, que é oriundo da OAB, compõe na condição de juiz-membro. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Relatório. Trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de José Geraldo Riva, candidato eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. A demanda foi originariamente proposta como recurso contra a expedição de diploma, fundado no artigo 261-A4 do Código Eleitoral, pela suposta ocorrência de causa superveniente de inelegibilidade e prática de captação ilícita de sufrágio. O recorrido apresentou tempestivamente contra as razões ao recurso interposto, pugnando pela extinção sem resolução do mérito, extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, pelo seu desprovimento. Processado no Tribunal Superior Eleitoral, o recurso teve seguimento negado relativamente ao inciso 1 do artigo 262 do Código Eleitoral, tendo a relatora a ministra Laurita Vaz, em relação ao inciso 4, determinada a remessa do processo a este TRE e sua conversão em ação de impugnação de mandato eletivo. Em 5 de agosto de 2014, a relatora que me precedeu, ilustre desembargadora Maria Helena, que hoje preside esta Corte, determinou o regular processamento da ação, que, após regularmente instruída, culminou por retornar à Corte Superior Eleitoral em 12 de março de 2015 para apreciação de recurso de agravo de instrumento. Em 8 de setembro de 2015, a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, em decisão unipessoal, negou seguimento ao agravo interposto pelo impugnado. Esta ação retornou novamente para este sodalício em 13 de janeiro de 2016. Na sequência, foi concedido prazo às partes para se manifestarem, tendo impugnante e impugnado igualmente postulado a extinção do processo de resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, término do mandato eletivo. É o resumo do relatório, senhora presidente. Senhora presidente, a matéria é de uma singeleza ímpar. Antes de Vossa Excelência prosseguir, desembargador, eu peço vênia que há pedido de sustentação. Antes eu passo a palavra ao Ministério Público, que é o impugnante, para depois conceder a palavra ao doutor Rony Márcio. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico a última manifestação da Procuradoria, que foi pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda do objeto.
Agora sim. Ah, pois não. Doutor Rony Márcio. Senhora presidente, senhor relator, ilustre procurador, primeiramente eu quero desejar boas-vindas ao Dr. Marcos Faleiros, compondo essa corte. Eu não estava aqui quando da posse de Vossa Excelência, mas nós sabemos da dedicação, do amor do senhor pela toga, e sabemos que o senhor vai contribuir de forma ímpar para a condução dos trabalhos dessa corte. Seja bem-vindo. E Dr. Marcelo De Pieri, a gente tem muita alegria também de ter essa oportunidade de ter um processo julgado, o primeiro processo que o senhor compondo esta corte, e o senhor vai ver, Vossa Excelência verá, a harmonia, e o excelente trabalho desenvolvido por essa Corte Regional Eleitoral, que vem trabalhado com muita dedicação, com muito esforço, para poder conseguir cumprir os seus prazos e prestar uma jurisdição de forma eficiente para a sociedade. Então, eu só peço, no mesmo entendimento do Procurador Regional Eleitoral, extinção do processo sem análise de mérito, como já aconteceu em outra área, foi julgado por essa Corte. Agradeço. Muito obrigado, senhor relator. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria de pedir escusas aos dois membros que hoje compõem a mesa para não ler o voto inteiro, porque trata-se de um pedido feito por ambas as partes, com a anuência do próprio representante do Ministério Público. Então, eu estou aqui com a seguinte ementa: ação de impugnação de mandato eletivo, captação de lista de sufrágio, RCED, convertido em AIME por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, deputado estadual, eleições 2010, término do mandato, perda superveniente do objeto, extinção do processo, sem resolução do mérito. Posto isso, razão da perda superveniente do interesse de agir, ante o encerramento do mandato para o qual foi eleito José Geraldo Rivas, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 456 do novo Código de Processo Civil. É como votei, senhora presidente. Portanto, plagiando o desembargador Pereira é de uma singeleza franciscana. Eu consulto se há alguma divergência, todos de acordo com o próprio relator. O tribunal, por unanimidade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 91464, embargos de declaração, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSOL, eleições 2014, embargante Aldo Timóteo da Conceição. Parecer pelo desprovimento dos embargos. Já antecipadamente, o doutor procurador ratifica. Doutor Marcos Faleiros, com a palavra, o nobre relator. Senhora presidente, cuida-se de embargo de declaração posto por Aldo Timóteo da Conceição, buscando a modificação do acórdão número 25.243, que de forma unânime desaprovou suas contas de campanha às eleições de 2014. O acórdão em referência fundamentou-se na única irregularidade remanescente apontada pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, consistente na existência de recursos de origem não identificada, recebidos indiretamente do Comitê Financeiro Único do Partido da Solidariedade, no valor de R$ 180,43, conforme foi em 93 dos autos. O embargante recorreu com fulcro no artigo 5º, 2 e... Agora o algarismo romano me pegou aqui, hein? LV, da Constituição da República, violação aos princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa, em razão de não lhe ter sido franqueada a vista dos autos, a fim de que se manifestasse a respeito do parecer técnico conclusivo que opinou pela desaprovação das contas. Alegou ainda que a suposta irregularidade representaria apenas 0,28% dos recursos arrecadados, o que levou a requerer a aplicação do princípio da proporcionalidade, tendo o acórdão sido omisso a respeito. Afirmou que todos os recursos arrecadados são provenientes do Comitê Financeiro e que todas as doações recebidas pelo aludido comitê tiveram seus doadores devidamente identificados, embora não tenha sido possível a exata vinculação de qual parte dos recursos arrecadados pelo comitê pagou as despesas em questão.
Ao final, requerer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para correção da omissão indicada, a fim de que haja manifestação sobre a aplicação do artigo 5º, os incisos aí constantes no computador, da Constituição Federal e sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos embargos declaratórios, é o relatório. Voto. Senhora Presidente, os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo ter efeitos modificativos ou infringentes, em hipóteses excepcionais, aspas, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a obscuridade e a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presidente do STJ, entre parênteses. No caso presente, o acordo número 25.243, proferido nos autos do processo acima especificado, rejeitou as contas do candidato a deputado estadual Aldo Timóteo Conceição, fundamentando-se em uma irregularidade relacionada à existência de recurso de origem não identificada, contra a qual o embargante ingressou com o presente recurso, fundamentando-se no artigo 275 do Código Eleitoral e combinado com o artigo 1022 do novo Código de Processo Civil. A origem dos recursos deve ser identificada para que se possa aferir se provenientes de fontes vedadas, artigo 16 da Resolução nº 22.715, bem como se observam os limites legais, artigo 17, livro Marcos Ramayana, Direito Eleitoral. Sustenta o embargante a existência de violação do princípio da legalidade do contraditório à ampla defesa em razão de não lhe ter sido franqueada a vista dos autos a fim de que manifestasse a respeito do parecer técnico conclusivo que opinou pela desaprovação das contas. Nesse ponto não existe razão ao embargante, uma vez que a irregularidade foi apontada no relatório preliminar de folhas 18, tendo o requerente sido intimado e manifestado sobre a inconsistência contida na doação efetivada pelo Comitê Financeiro, folhas 25, inclusive manifestando as folhas 28 e 51 a 55 dos autos. Assim, o parecer técnico conclusivo apenas repetiu irregularidades já apontadas anteriormente, logo, desnecessária nova intimação da parte. Não havendo fatos novos sobre os quais não se tenha oportunizado manifestação interessado, é dispensada a notificação deste acerca do parecer conclusivo, a inteligência do artigo 48 da Resolução TSE 23.376 de 2012. Aí eu peço vênia para dispensar aqui a leitura do artigo 48 da resolução e também uma jurisprudência que juntei, está aí à disposição de vossas excelências. Por outro lado, é correto admitir-se que em sua manifestação de folha 51/55, o embargante havia invocado o princípio da proporcionalidade, em razão da irregularidade discutida nesses autos, R$ 180,43 representar 0,28% da receita total arrecadada, folha 09, da ordem de R$ 64.692,86, sem que o acórdão censurado tenha se manifestado a respeito, assistindo razão ao embargante, portanto. Há, por conseguinte, uma omissão no acórdão número 25.243 a ser suprida. Desse modo, tendo em vista o percentual mínimo da irregularidade remanescente em relação ao total de receitas arrecadadas na campanha, 0,28%, é possível a aplicação do princípio da proporcionalidade ao presente caso para aprovar as contas com ressalvas, conforme lição extraída do julgado abaixo, proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, Vossas Excelências, um caso de uma situação de 1,25%, que eu peço vênia também para deixar de citar a jurisprudência. E também trago uma lição do doutrinador José Jairo Gomes, as folhas 443 do seu livro Direito Eleitoral, também peço vênia para deixar de ler, está consignada no voto. Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, julgando aprovadas com ressalvas as contas de Aldo Timóteo da Conceição relativas às eleições de 2014. É como voto, Vossa Excelência. Consulto os membros do Pleno se concordam com o voto do eminente relator. De acordo. De acordo. Não havendo divergência, proclamo. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos, emprestando-lhes efeitos infringentes para aprovar com ressalvas contas do candidato Aldo Timóteo da Conceição relativas às eleições de 2014,
nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Processo 7216, consulta, placa de construção civil com nome de engenheiro, candidato, propaganda antecipada. Consulente, Arion Silveira, prefeito municipal de Nova Monte Verde. Parecer pelo não conhecimento da consulta. Então, mantido o desembargador Luiz Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Trata-se de consulta eleitoral com fulcro no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral, deduzido pelo prefeito do município de Nova Monte Verde, referente à situação hipotética em que possível candidato a chefe do Poder Executivo Municipal, engenheiro civil, tenha em diversos locais do município objeto do pleito inúmeras placas do CREA com seu nome, por conta de imposição da Lei Federal número 5.194/96. Aduz o consulente que nunca exerceu cargo público, é prefeito, e que a colocação de placas por todo o município já ocorre há diversos anos em razão de exigência do órgão fiscalizador da profissão de engenheiro civil. Nesse sentido, questiona se o caso seria configurado como possível propaganda antecipada, eis que na situação em comento seu nome estaria em diversas partes dos municípios e durante o pleito eleitoral, ou se a fixação das referidas placas representaria mero cumprimento da legislação federal que trata da profissão de engenheiro civil. O consulente destaca por oportuno que as placas não contêm quaisquer informações partidárias, não contendo também o número que o candidato poderia concorrer ao pleito municipal. A seção de análise técnico-processual vinculada à Secretaria Judiciária informa que, em pesquisa ao repositório de acórdãos disponíveis no sítio deste tribunal, encontrou julgados em que esta Corte responde negativamente ao conhecimento de consulta formulada nos modos ora apresentados, haja vista tratar-se de caso concreto. Procuradoria Regional Litoral opina pelo não conhecimento da presente consulta, por entender caracterizada a hipótese de caso concreto e por não existir controvérsia jurídica acerca da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a quem efetivamente compete interpretar a legislação eleitoral. Mantido o relatório, vamos ao voto. O artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral atribui competência aos tribunais regionais eleitorais para responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe foram feitas em tese por autoridade pública ou partido político. A nota de rodapé, vou poupá-los da leitura. O consulente questiona se eventual candidato a chefe do Poder Executivo Municipal, engenheiro civil, que tem em diversas localidades do município objeto do pleito inúmeras placas do CREA com seu nome, por conta de imposição da Lei Federal número 5.194/96, estaria praticando propaganda eleitoral antecipada. Como restou anotado no parecer ministerial, é de se ver que o consulente tenta conferir áreas de abstração a esta consulta, quando em verdade a hipótese retratada por ele contempla indagação sobre o caso concreto. Isso porque, na espécie em apreciação, há a possibilidade de se identificar o interessado, direto ou indireto, na resposta à consulta e a real possibilidade de sua correlação com o pequeno município de Nova Monte Verde. Situação essa que autoriza a deduzir que esse sodalício estaria a atuar na prestação de assistência jurídica a terceiro, diga-se aqui, de graça, né? O que lhe é vedado, obviamente. E com isso tirando o pão de cada dia dos advogados que militam nesta corte. Quinto, dessa maneira, acerca do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior. Então, tem aqui o acordo, a palavra do ministro João Naves Noronha, eu vou poupá-los da leitura. Dessa maneira, é forçoso concluir que a vertente consulta não atende o requisito de norma objetiva, pois visa dirimir dúvidas acerca de situação concreta, haja vista que o consulente deseja uma verdadeira consultoria jurídica, pois questiona esta Corte sobre situação particular, o que é vedado não somente pelo Código Eleitoral, mas também pelo regimento interno deste sodalício, tem nota de rodapé, artigo 99. Destarte, ausente o requisito acima citado, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de não conhecimento da consulta, consoante se infere do resumo do aresto acima reproduzido, de forma a preservar a competência e imparcialidade desta Corte Eleitoral para apreciar e julgar a eventual ação ou recurso decorrente da aludida matéria de fato. Posto isso, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 99 do Regimento Interno,
deste sodalício, em simetria com o parecer ministerial. Não conheço desta consulta. Senhora Presidente, este é o voto. Consulta se há divergência. Não havendo divergência, proclamo. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo administrativo. Processo 174.72, proposta de definição de calendário das sessões plenárias para o primeiro semestre de Segundo, né? 2016. Gabinete da Presidência, relato eu. É muito simples. Trata-se de uma proposta de alteração da sessão do dia 9 de junho de 2016, que é o dia do ciclo da escola, das palestras, em razão da realização desse ciclo, a ser realizado pela escola, e do dia 9 e 10 de junho de 2016. Eu estou propondo a transferência da sessão plenária do dia 9 para o dia 30 de junho, que é uma sexta-feira, e que nós não temos sessão. Eu gostaria de ouvir, saber se todos estão de acordo, se há alguma divergência. De acordo. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, acatou a proposição da Gabinete da Presidência. Processo 3149, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 40ª Zona Eleitoral, Várzea Grande. Sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Sou a relatora. Em rápidas e sucintas palavras, trata-se da necessidade da alteração da resolução do TRE 1747. Estou votando pela alteração em parte da mencionada resolução, que é a 1747, de 12 de abril de 2016, para constar que a dispensa do excelentíssimo senhor Luiz Otávio Pereira Marques da função de juiz da 49ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, ocorreu a partir do dia 28 de 4 de 2016. Todos de acordo? Em pleno acordo. O tribunal, por unanimidade, deterou em parte a resolução 1747. Hoje, em razão dos compromissos aqui deste tribunal e do Tribunal de Justiça, tanto eu quanto o desembargador Luiz Ferreira ficamos impossibilitados de comparecer à posse do ministro Gilmar Mendes, tendo ambos sido representados nessa solenidade pelos eminentes membros, doutor Bertin e doutor Ricardo Almeida. Amanhã participarei da primeira reunião de trabalho de presidentes de tribunais regionais eleitorais com o ministro Gilmar Mendes na capital federal. Rezamos para que o clima esteja calmo. Em virtude do meu afastamento para participar, portanto, da mencionada reunião, ficará respondendo pela presidência o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, enquanto o desembargador Pedro Sakamoto pela vice-presidência e corregedoria, uma vez que a desembargadora Maria Aparecida não poderá atender a convocação, porque também encontra-se em viagem. Na semana que vem, as sessões plenárias ocorrerão nos dias 17 e 19, terças e quintas-feiras, respectivamente. Deixo a palavra aberta caso... Eu gostaria de informar a Vossa Excelência que semana que vem, na quinta não me farei presente, porque estarei em Belém, no encontro do Colégio de Vice-Presidentes do Eleitoral, do qual, não sei se os dois jovens membros sabem, mas eu fui escolhido como vice-presidente, né? E não poderei faltar. Então, já fica o pedido para convocar o meu substituto ou substituta, se a desembargadora Maria Aparecida estiver quinta-feira. Bem, eu quero fazer, vou até desligar o microfone, porque é uma consulta
Paulo. A lei diz. Não, agora vou deixar registrado, né, mais uma vez, eu gostaria de pedir ao Tribunal de Justiça que, porque até São Paulo, a partir do momento em que o cidadão é eleito para o Tribunal Eleitoral, ele já está automaticamente desvinculado do TJ. Então, eu gostaria muito de poder me dedicar aqui, poder viajar, poder fazer, enfim, eu vi fora daqui, em algumas sessões eleitorais, você que é eleitor dessa sessão, compareça aqui, veja se você tem dificuldade de mobilidade, chamando o eleitor para determinadas situações corriqueiras, mas que não dá para ser feita no dia da eleição, como aconteceu na eleição passada, aqui. O eleitor não veio porque não sabia disso e nós não tivemos a iniciativa, ou pelo menos a lembrança de convidá-lo, venha informar o tribunal antes que você tem necessidade especial, por exemplo, para que nós possamos tomar as medidas necessárias. Então, eu gostaria de renovar esse pedido ao Tribunal de Justiça, mas desta feita eu gostaria de levar essa reivindicação com o aval deste pleno. Me permita? Pois não. Eu acho que o pedido de Vossa Excelência é mais que justificável. Eu vou trazer um exemplo que é bem pequeno, mas só para demonstrar a grandeza do pedido de Vossa Excelência. No âmbito da Justiça Federal, por exemplo, o diretor do foro, com mais de 17 juízes na sessão judiciária, tem o direito de ficar livre da jurisdição. Porque acumular a jurisdição com a administração é um desafio muito grande. Se numa sessão judiciária, e sem nenhum demérito, porque eu gosto muito da Justiça Federal, sou de lá e sou apaixonado pela Justiça Federal, já é um desafio você acumular a jurisdição com a administração no dia a dia, que envolve planejamento estratégico, orçamento, licitação, enfim, recursos humanos, a gestão de pessoas. Em se tratando de um tribunal da envergadura nossa, com uma dimensão continental geográfica, com problemas homéricos, ainda que sejam eleições municipais, né, de toda ordem, eu não tenho a menor dúvida de que o pleito é de Vossa Excelência, e poderia ser de qualquer um outro presidente, né, porque é especificamente Vossa Excelência, tem total guarida dessa corte, quero acreditar, porque isso até nos dá mais segurança de que Vossa Excelência estará administrando com um olhar muito mais específico e aprofundado. Claro que não cabe a mim fazer juízo de valor sobre o Tribunal de Justiça, que é a casa de Vossa Excelência, mas cabe a mim fazer um juízo de valor como membro dessa corte e do Tribunal Regional Eleitoral. Claro que é importante e iria ter imprescindível que quem está na presidência possa se dedicar exclusivamente à questão da administração do eleitoral. Eu lembro da fala do Dr. Rodrigo na palestra que nós tivemos, ele disse o seguinte: olha, a eleição ela vai ocorrer,
nunca se ouve, nunca se teve notícia de que uma eleição foi adiada. Vamos adiar por 2, 3 dias. Faça sol, faça chuva, foram as palavras dele. As eleições ocorrem. E por que ocorrem? Porque é um trabalho prévio muito forte, desempenhado pela presidência, pela corregedoria e pela toda a equipe técnica, né? Então, com isso, eu endosso o pedido de Vossa Excelência, que eu acho imprescindível, de fato, que o presidente, a presidente no caso, que seja liberado exclusivamente, não por conta da jurisdição, mas por conta da administração que tem precedência nesse caso. Senhor presidente, se me permite, Pois não, doutor. quero endossar aqui as palavras do Dr. Paulo. A senhora não será a primeira nem a última presidente desta corte que deverá e não poderá se dedicar exclusivamente a essa administração. Esse período é totalmente atípico. A senhora sabe mais do que todos nós aqui, porque está à frente da gestão, que o ano 2016 é um ano dificílimo, seja por conta das restrições orçamentárias e financeiras já impostas para a gestão. Nós sabemos disso, temos conhecimento das dificuldades pelas quais passam todos os gestores de tribunais regionais eleitorais num ano eleitoral com as restrições que já foram anunciadas. E um segundo ponto a se destacar é que vivenciamos um cenário totalmente novo. Essa mini-reforma, chamada assim mini-reforma, e o doutor Paulo bem lembrou, eu realmente fiz menção a este fato por ocasião da palestra pela qual fui brindado com o convite do Dr. Paulo junto ao TCE naquela ocasião, e eu destaquei realmente isso, não muda a data da eleição, está previsto no calendário dia 2 de outubro, aconteça o que acontecer, não podemos falar que por alguma dificuldade de ordem administrativa pedirmos para mudar aquela data, isso não vai acontecer de fato. E os prazos são muito exíguos. Essa mini-reforma, podemos dizer assim, achatou os períodos de convenção, como nós sabemos, empurrou para mais próximo do dia da eleição o período de registro de candidaturas, e é imprescindível a presença do Tribunal Regional Eleitoral no suporte às zonas eleitorais deste Estado, visando dar aquilo que for necessário para que os trabalhos cheguem a bom termo. Então é imprescindível, não há dúvida de que é necessário esse afastamento. Eu tenho certeza aqui que todos os eminentes membros não só endossam, como exigem esse afastamento da senhora das funções ordinárias perante o Egresso Tribunal de Justiça de Mato Grosso para dar esse suporte. E lembrando, há uma magistratura altamente capacitada, mas nova, que precisa sim desse suporte, sobretudo administrativo, para que tenhamos um trabalho adequado. E a senhora sabe que poderá contar com todos os membros desta casa, e sempre que for necessário e formos convocados para tanto, estaremos ao lado da senhora para dar esse suporte. E a senhora tem, da minha parte, tenho certeza que será de todos, o aval e o apoio para que desempenhem brilhantemente esse trabalho, exclusivamente no período eleitoral, à frente da Justiça Eleitoral mato-grossense. Muito obrigado. Senhora presidente, Pois não, doutor. apenas para consignar, Pois não. em seu nome gostaria de cumprimentar os demais membros dessa casa, os servidores do TRE, os advogados aqui presentes, e agradecer as palavras elogiosas pela minha primeira participação na sessão, e também ratificar aqui as palavras do Dr. Paulo e Dr. Rodrigo. Penso que a batalha, as dificuldades são imensas, com certeza, no decorrer deste ano, e também de minha parte, acho que o pleito levado à consulta desta casa, embora não vincule o Tribunal de Justiça, ao aval, com certeza, de todos os membros desta corte. Obrigado. Senhora presidente, Pois não, doutor desembargador. qualquer sorte nós teríamos o direito de vir para cá no dia 2 de julho, não é? Não, eu estou lendo aqui, desembargador. São 90 dias antes, Não, né? agora pela resolução 21.842, o afastamento de juízes eleitorais de suas funções regulamentares será sempre parcial, somente no período, olha só, entre o registro de candidatura até 5 dias após a realização do segundo turno. Mais curto. Pois Então, é um prazo bastante O registro de candidatura, apertado. que dia que vai ser? Oi? 15 de agosto. 15 de agosto? Termina Começa em 15? Começa a o data. último dia 15 de agosto. 15 de agosto.
Último prazo, né? E a senhora gostaria... O problema, desembargador Luiz... A senhora gostaria de vir agora dia 1º. O problema, sabe o que é? Doutor Paulo abordou essa questão com bastante precisão. A questão é que nós precisamos... os problemas é como tirar areia de buraco. Quando você pensa que o problema está resolvido, aparecem outros de outras ordens. Corte de orçamento, aí problemas com de ordem de informática, do ponto de vista não do nosso corpo da informática, mas de que o que nós temos é insuficiente. Logística, né? A logística das eleições, a quantidade de juízes, como disse o doutor Rodrigo, juízes novos que estarão pela primeira vez fazendo eleição. Então, são problemas de toda ordem que nós precisamos dar um suporte a essa... Além da questão administrativa. Eu, às vezes, chego aqui e falo, meu Deus, se cada assinatura, da quantidade que eu dou diariamente, valesse 1 centavo, eu já podia pedir a aposentadoria. Eu não vejo dificuldade, se eu queria completar, até porque, se for o caso, como nós não temos competência originária, espero que os recursos não sejam suficientes, eu até poderia acertar e ficar, correto? Porque nós poderíamos vir os dois, teríamos que vir ao mesmo tempo, né? Aí, se o tribunal dificultar, a senhora vem e eu fico, correto? É uma saída, é isso que eu queria deixar como segunda via, como segunda vertente. O problema, o gargalo está... na presidência, exatamente na parte administrativa. A parte relatorial, isso quem relata 20, relata 30, né? Isso é de menos. Agora, a parte administrativa, de fato, precisa da presença, a senhora vai ter que ir, até, né, em cada polo, acertar com os juízes, ver o que falta. Tudo na base do 0800, né? Nós tivemos lá no tribunal uma decisão em relação a uma requisição de uma funcionária daqui, servidora daqui complicada, o tribunal dividiu 10-10, e só não ficou politicamente ruim, porque um colega muito inteligentemente levantou um preliminar de não conhecimento, que tinha que ser, ia ficar 11-10 ou para um lado ou para outro, se cede ou não cede. Então não firmou a jurisprudência. Mas foi palco de discursos assim que eu saí, inclusive, da minha fleuma britânica e, naturalmente, das colônias africanas da Inglaterra, né? Porque vi algumas colocações que não se coadunavam com a realidade. E só não puseram o nome aos bois, né? Mas falaram que a administração era feita por membros do TJ, e que o TJ não podia, com os parcos recursos, manter uma estrutura federal como é o TRE, e aquela coisa toda, está lá, o discurso está lá. E eu redargui ponto a ponto, pedi vista, no fim, para não ficar, se ia ficar 11-10 ou 10-11, o doutor Zucchini trouxe uma preliminar dizendo que a fulana não tinha direito de recorrer, e nós então não conhecemos do recurso dela. Mas fácil não está, não. Obrigado. Pois não, doutor. Senhora presidente, também eu gostaria de deixar consignado que estamos num ano atípico e no nosso modo de pensar, estamos na maior crise política desde o AI-5 da República Brasileira, segunda maior crise política. Nós não sabemos até que ponto essa crise terá reflexo nas eleições que ora virão. Então, entendo imprescindível o afastamento de Vossa Excelência das funções do Tribunal de Justiça, dedicação exclusiva, e ratifico as palavras do Dr. Paulo, do Dr. Rodrigo e dos demais colegas aqui, em especial a questão dos juízes novos. A eleição municipal é muito diferente, a teoria na prática. O apoio de Vossa Excelência, a experiência de Vossa Excelência seria de muito bom grado aos magistrados do interior, como relatou o Dr. Rodrigo, e sou testemunha disso, a maioria deles nunca fizeram uma eleição. Era só. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, igualmente, para fazer constar o apoio, e me igualo aos eminentes pares
na mesma ideia e aproveito a oportunidade para agradecer a confiança por ter me nomeado como ouvidor substituto. Vou estar à disposição do nosso ouvidor, o Dr. Rodrigo Curvo. Estou de posse da resolução 531/2004, que criou a ouvidoria, de igual forma da 532, que institui as normas. Penso que Mato Grosso foi o estado que fez o melhor aproveitamento do sistema Pardal, que é o sistema de gerenciamento de denúncias. O presidente do Colégio de Ouvidorias é um jurista do estado de Rondônia, o Loura Júnior, meu amigo particular, e dei a notícia a ele. Ele deverá fazer um encontro nacional, inclusive para discutir a utilização do Pardal pelo TSE. Acho a presença de Mato Grosso muito importante e novamente agradeço a confiança em mim depositada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu penso que poderei falar em nome de todos, ou seja, com o aval deste pleno, enviando ao Tribunal de Justiça a solicitação para o meu pedido de afastamento a partir do dia 1º de junho. A oportunidade em que, aliás, o que me facultará a oportunidade para ir fazer o que nós já fizemos, desembargador, nas eleições passadas. O doutor Posete, acho que acompanhou alguma delas, quando aqui presidia o desembargador Juvenal, que nós fizemos vários encontros em polos, nós orientávamos juízes, advogados, partes, enfim. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Quando muito venho aqui, assino o que tem que assinar e corro para minhas questões jurisdicionais, porque ontem nós tivemos 173 processos na pauta. Então, é humanamente impossível. E agora, com a sustentação oral em agravo, com o processo que já saiu com o pedido de vista, o advogado pode fazer nova sustentação oral quando o processo voltar para a pauta. Quer dizer, a gente tem que levar até marmita para lá, porque realmente vamos passar a noite lá. Então, eu agradeço imensamente a compreensão dos senhores e o aval que estou recebendo deste pleno. Né? E o que pensa o Ministério Público disso? Eu quero ouvir. Sim, com certeza, desembargadora. A Procuradoria também é favorável, apenas a título de esclarecimento. Eu mesmo, lá na Procuradoria, já estou em exclusividade na função eleitoral desde abril. E acho extremamente imprescindível, necessário, que a presidência do tribunal possa atuar de forma exclusiva nas funções relacionadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Ministério Público certamente apoia. Bem, então fica a diretoria, a assessoria, encarregada de elaborar um ofício dirigido ao presidente do tribunal com a decisão deste pleno solicitando meu afastamento a partir de 1º de junho. E com o voto e as manifestações ministeriais de que ele já está, desde o ano retrasado, afastado. Pois não, doutor Paulo? Senhor presidente, só antes que a senhora encerre a sessão, eu quero aqui fazer coro à palavra de Vossa Excelência e ao desembargador e os outros que me antecederam, para recepcionar o nosso membro substituto, o doutor Divandir Marcelo. Não poderia deixar aqui de registrar, sob pena de falta de cortesia, e dizer que, sempre que possível, na ausência dos demais membros, o senhor será muito bem-vindo nesta casa para incorporar, como já foi dito pela presidência, os seus conhecimentos a essa corte. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Quero aproveitar também, presidente, deixei passar em branco, mas o Marcelo de Pierre é meu amigo, oriundo da classe dos advogados, meu colega de comissão de direito eleitoral, foi apoiado pela comissão para o cargo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Um abraço. Quero aderir também aos votos de boas-vindas ao doutor Divandir Marcelo. Pois bem, já que o doutor Posete é da casa, ficam todas as flores depositadas ao senhor de Pierre, que hoje nos honra pela primeira vez com a sua presença aqui. Receba carinhosamente nossos votos de boas-vindas.
Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, os advogados, a dupla Rony e Márcio, está encerrado.